verdejantes para a alimentação da nossa alma e do nosso espírito. E assim, Senhor, é o que nós pedimos e te rogamos no nome santo do Senhor Jesus. Diácono Davi Wesley. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos já sentar. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No 6º livro da Bíblia, livro de Josué. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero agradecer a Deus por essa noite e mais uma vez estarmos com a responsabilidade de trazermos uma porção a mais da sua palavra. Deus tem falado conosco nesse culto e vai continuar falando aqui. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Manuel Pérez, que é um amigo, não é somente um pastor, mas um amigo, por ter lançado esse convite de estarmos aqui juntos. Josué capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 5. E eu peço a sua atenção, a tradução que eu trago comigo talvez seja diferente um pouco da sua. E eu peço a sua atenção. Está escrito assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você pode dar glória a Deus? Pode se assentar nessa noite, querida igreja. Queridos irmãos, é um prazer, é uma alegria estar aqui na congregação Jardim Primavera, juntamente com os irmãos. A minha esposa sempre me acompanha, mas hoje ela não pôde estar conosco, hoje ela não amanheceu muito bem, de saúde, e ela preferiu ficar em casa. E também meu filho ficou dormindo, e quando ele acorda assim, é um enjoo só. Ele tem que acordar por ele mesmo. Mas ela está em casa, intercedendo por esse culto. E o Senhor vai falar ao coração da igreja. Louvar a Deus pela vida da pastora Esté também. Cadê a pastora Esté? A Letícia mandou um abraço. Congregamos juntos no Nascer de Deus. Aprendi muito com este homem, tenho certeza que muitas coisas ele ainda vai passar para esta congregação também. O livro de Josué, o 6º livro da Bíblia, é um livro que faz parte da história de Israel. É um livro que está dividido com 24 capítulos, 628 versículos, e traz a continuação da caminhada ou da trajetória do povo que Deus escolheu, a sua marcha em direção à conquista da terra que fora prometida pelo Criador dos céus e da terra. Nós lemos aqui que após a morte de Moisés, é que é dado posse a este moço chamado Josué.
Josué era aquele menino que cresceu acompanhando o ministério de Moisés. Para entendermos o que o Senhor está falando através da sua palavra, aqui especialmente no versículo 5, quando diz que em todos os dias da vida de Josué, ninguém iria resistir diante dele. Deus está liberando uma promessa para aquele servo e para aquela serva que está debaixo de uma obediência e que está debaixo de uma unção espiritual. E eu quero liberar essa palavra para quem se identifica com esta passagem aqui. Se você está debaixo dessa autoridade espiritual e debaixo de uma obediência, a promessa da palavra nessa noite é para você. E Deus está dizendo: olha, ninguém vai resistir diante de você todos os dias da sua vida. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. E segura essa para você da glória. Deus está dizendo: eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Aleluia. Para entendermos essa promessa, essa palavra que foi liberada para um jovem chamado Josué, nós temos que voltar um pouco atrás e entender que esta recompensa ou esta unção que desceu sobre a vida dele foi porque ele estava debaixo de uma autoridade espiritual. Ele estava debaixo de uma obediência a Moisés, que era seu líder, era o seu mentor. Se a gente for olhar os livros anteriores, o Pentateuco, nós vamos perceber que Josué era juntamente com Caleb, não largava ou não abria mão de estar onde Moisés estava. Ele viu quando Deus operou através de Moisés aquele grande poderio para libertar o povo da escravidão do Egito. Josué estava presente quando no deserto o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, e agora porque pensavam que iam morrer de fome, e Josué viu com seus próprios olhos quando Deus envia alimento do céu todos os dias para que o povo se alimentasse. Josué, ele viu com seus próprios olhos, ele foi testemunha ocular do grande poder que Deus operou na nação por intermédio de Moisés. Imagina os olhos de um jovem que estava se espelhando no seu líder, que quando ele percebe que no meio do deserto o povo agora está com sede, aquele homem que vivia de oração, pega o seu cajado, toca ali, a água sai da rocha. Ou em outra ocasião, ele mistura algo na água, e a água que era amarga passa a ser agora uma água boa para se beber. Imagine os olhos desse menino que está olhando agora a nação fugindo no meio do deserto, cercado por montes e por vales, e o exército egípcio correndo atrás deles, e diante deles está o mar vermelho. Imagina agora os olhos do jovem Josué olhando para Moisés, pensando qual seria a sua reação. E quando de repente Moisés olha para cima e ninguém percebe, porque ninguém escuta a voz nenhuma, mas Moisés pega o seu cajado, ele estende sobre o mar, ele toca nas águas e o mar se abre. Essas experiências levaram Josué a acreditar que a vida de um homem de Deus o que o seu mentor possuía. Eu posso pegar esse? Glória a Jesus. Aquele moço, ele começa a imaginar a sua vida com aquela presença, e é por isso
a razão que ele não abre mão de estar perto de Moisés. E eu aprendi isso na minha vida, quando jovem, quando mais novo. Estou na presença de homens de Deus, de líderes com autoridade espiritual. Meu irmão jovem, se você quer ser um homem de Deus na sua idade adulta, se você quer ser um homem usado pelo Senhor, ande com homens que são usados pelo Senhor, ande com pessoas que têm intimidade com Deus, ande com pessoas que têm vida de oração, vida no altar. Não perca tempo andando com pessoas mexeriqueiras, com pessoas contendeiras, com pessoas fofoqueiras. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, tenha companhia, ou esteja na companhia de pessoas assim também, porque essa é a unção que vamos atrair para a nossa vida. Josué, ele acompanhou todos esses milagres, ou todos esses sinais que Deus operou através de Moisés, no meio do deserto. O seu coração estava alegre com a promessa de que herdaria uma terra que seria deles. Moisés, ou Josué, nasceu no Egito, cresceu ouvindo histórias, e essa promessa que jamais morreu no coração do povo. E quando ele percebe que aquele momento seria a hora do cumprimento daquela promessa, ele se alegra. E quando Moisés agora envia espias para espiar a terra de Jericó, ou a terra de Canaã, especialmente a cidade de Jericó, vai 10 homens e 2 moços, Josué e Caleb. Esses 12 homens vão à terra e vão ver se Canaã é de fato boa, produtiva, é boa. E quando eles trazem, eles voltam da presença de Moisés. Aqueles homens, os 12, eles trazem um relatório unânime, que a terra de fato era uma terra boa, que manava leite e que manava mel. Só que aqueles 10 olharam para Moisés e disseram: meu líder, o meu pastor, nós podemos fazer isso, é de fato uma promessa boa, é de fato uma terra que mana leite, que mana mel. Só que tem um problema: existem gigantes que habitam naquelas terras. E nós vamos ler que alguém diz assim: e nós somos diante dele como que gafanhotos. Nós somos como gafanhotos diante deles. Aquele relatório que trouxeram a liderança era que a promessa estava ali, mas para eles era uma promessa impossível de ser cumprida, porque eles começaram a colocar limitação na fé que eles tinham, e automaticamente eles estavam colocando limitação no poder que Deus operava em favor deles. Querido, quando você recebeu uma promessa de Deus, eu sei que você tem promessa de Deus na sua vida, não se preocupe se parece ser grande demais, porque o Deus que prometeu é o mesmo Deus que cumpre. O Deus que fala é o mesmo Deus que vela pela palavra para cumprir. É Lucas dizendo no capítulo 1, versículo 37, que não haverá impossíveis em nenhuma das promessas de Deus da vida do seu servo. E eu quero saber quem acredita que Deus ainda cumpre promessa. Faz barulho de adorador aqui nessa noite, dá glória a Deus misturado com aleluia, e comece a ver com os olhos a promessa se cumprir. Josué e Caleb concordaram com aqueles homens e disseram: Moisés, de fato tem gigantes lá, de fato existem homens que são maiores e mais fortes do que nós. Só que não é impossível, porque se Deus prometeu, é o Deus que vai cumprir, e aquela terra será nossa. Josué, ele aprendeu com Moisés, com seu líder, que não existia dificuldades. Ele cresceu vendo
águas se dividirem em duas. Ele cresceu vendo Deus enviar codornizes e alimentar o povo. Ele cresceu vendo Deus mandar maná do céu todas as manhãs para alimentar o povo no deserto. Josué cresceu vendo e acompanhou no deserto de noite aquela coluna de fogo para aquecer e dar proteção, e durante o dia aquela coluna de nuvem para guiar e dar proteção do povo. E ele não admitia ouvir alguém dizer que Deus era incapaz de fazer alguma coisa. Ele acreditava piamente de que Deus era fiel para entregar-lhes a terra. Talvez pudesse ter naquele meio outra pessoa. Talvez Arão estava acreditando que ele sucederia seu irmão. Talvez um dos anciãos do povo. Só que Deus agora chega para Moisés e manda ele separar Josué. E quando o livro começa, depois que Moisés morre, Josué ouve a voz de Deus que diz assim: filho, o meu servo morreu, e agora a responsabilidade de guiar o povo é tua. É você quem vai fazer eles entrarem na terra prometida. Depois que vocês atravessarem o Jordão, vocês vão conquistar a tão aguardada e a tão esperada promessa de colocar os pés na sua terra. É você quem vai guiar. E tem mais, Josué, depois que vocês atravessarem o Jordão, fique tranquilo, porque assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu nunca te abandonarei, eu jamais te deixarei sozinho. Josué agora vai se preparar para entrar no território da promessa. A gente percebe, parece que uma igualdade, porque Deus está dizendo: olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Se alguém chega para um filho e diz assim: olha, você vai ser igual ao seu pai, o que aquele menino vai ter na cabeça? Se o meu pai é um carpinteiro, eu vou ser carpinteiro também. Se o meu pai é um bom esposo, eu vou ser um bom esposo também. Se o meu pai foi um filho obediente, eu vou continuar sendo um filho obediente também. É alguém dizendo: olha, vocês vão ser iguais. É igual, é a mesma história. E Deus agora chega para Josué e diz: olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Não vai ter diferença. É isso que dá para entender. E quando a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada, que Josué, antes de atravessar, a entrar no território da promessa, existia um rio chamado Jordão, que separava, o que dividia eles da terra de Canaã. E assim como Moisés não saía se a presença de Deus não estivesse com ele, Josué também fazia questão de onde ele estivesse, a presença de Deus estivesse na sua frente. Quando a gente olha no capítulo 3 até o capítulo 5, a gente vai ver que a ordenança de Josué ao povo, a primeira ordenança que ele dá como líder é: se preparem, se santifiquem, se consagrem, porque Deus vai fazer maravilhas no meio de nós. Só que agora parece que tem um pequeno empecilho. Mas para quem viu o mar vermelho ser aberto ou ser dividido em duas partes, o rio Jordão não é nada. E Josué agora prepara o dia, prepara o povo e diz assim: olha, os sacerdotes levitas vão levar a arca na nossa frente e o restante do povo vai ficar atrás. E aqui existe um segredo que o Senhor está revelando e a palavra nos revela. Josué diz assim: olha, a arca vai na frente, que representa a presença de Deus no meio do povo. Ela vai na nossa frente.
E quando a gente lê, a Bíblia vai estar escrito assim, Josué dizendo, olha, e aonde a arca for, vocês vão ter que ir também, mas fiquem uma certa distância, para que vocês possam enxergar aonde ela vai, porque é um caminho novo, é um caminho que vocês nunca fizeram antes. A Bíblia está dizendo, está nos ensinando, que quando estamos seguindo na presença de Deus, ou na direção de Deus, o caminho que Ele tem preparado para os nossos pés, é caminho de novidade, é caminho novo. Se você não entendeu, eu vou repetir, não vai acontecer nada repetido na tua vida, enquanto estiver na direção dos céus, enquanto estiver na direção de Deus, os seus pés caminharão em caminho de novidade, porque é isso que Ele tem preparado para a igreja. E quem acredita, adora o nome dEle aqui nessa noite. Aleluia! Eles passam em direção à arca, e quando a arca chega na beira do Jordão, as águas do Jordão se dividem em dois. Eles atravessam, começam a atravessar, e lá no meio eles oferecem um culto, eles levantam um altar. É Deus dizendo, Josué, assim como Moisés, com Moisés eu abri o mar, contigo eu estou dividindo as águas do Jordão, para mostrar que a promessa é válida. Assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo também. E ele começa a entrar no território, e ele começa a ver que o nível da intimidade, e isso é nível de intimidade, não é simplesmente falar, olha, eu vou te usar como eu uso o pastor Manel. É Deus também está dizendo automaticamente, eu vou te usar da forma que eu uso Ele, mas você precisa buscar da forma que Ele me busca, você precisa pagar o preço da forma que Ele paga, você precisa consagrar da forma que Ele consagra, você tem que fazer propósito da forma que Ele faz propósito. É olhar e seguir como exemplo a nossa liderança. Quando a gente percebe que Josué está com esse nível de intimidade, a gente vai olhar para a Bíblia e vai ver que Moisés, ele foi chamado por Deus no meio de uma sarça, quando estava pastoreando o seu rebanho, ou do seu sogro. A Bíblia diz que aquela sarça que estava pegando fogo, mas não se consumia, ele escuta uma voz que chama Moisés, tira aí a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é uma terra santa. A gente vai ver que um certo dia Josué está em batalha com os gibeonitas, com as cidades que ele iria conquistar. E quando de repente desce um guerreiro, um cavaleiro, e olha a vista e chega perto dele e diz assim, ô soldado, você é um dos nossos ou você é um dos nossos inimigos? Porque se fosse dos inimigos ia ter briga ali na hora. Josué ia puxar a espada, ia chamar o seu exército, mas aquele homem olha para ele e diz assim, Josué, eu não sou teu inimigo, eu fui enviado pelo general de guerra, o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, e ele tem um recado para você, Josué, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando, e perceba a palavra, também é uma terra santa. É Deus dizendo, Josué, eu vou ser contigo da mesma forma que eu fui com Moisés. E nesse intervalo, Josué, para vencer a batalha, ele tinha uma lança na mão. Moisés, ele possuía um cajado. Josué tinha uma lança. E quando o povo está lutando, travando batalha,
A Bíblia diz que Josué pega aquela lança e estende em direção ao seu exército, e eles começam a vencer a guerra, eles começam a derrotar os seus inimigos. E me vem à memória o episódio em que Moisés, já cansado, já fadigado, sobe em cima do monte, e quando a nação de Israel está lutando contra os midianitas lá no vale, Moisés levanta o cajado lá em cima, e quando ele estende o cajado, o povo começa a vencer batalha, mas aí ele baixa o braço, ele baixa o cajado, e o povo começa a perecer. Ele levanta o cajado, e o povo começa a avançar novamente, só que os braços deles estão cansados, porque ele está velho. E Josué, que não tira o olho de Moisés, percebe, ele vê o que está acontecendo, e ele vai lá pertinho, ele sobe com e encosta lá perto de Moisés e diz assim: meu pastor, conta comigo nessa peleja, você não vai pelejar sozinho, o Senhor não vai orar sozinho. E coloca o braço dele debaixo de um ombro, e coloca o outro debaixo do outro ombro, ele segura na mão daqui, o outro segura na mão daqui, o cajado está estendido sobre o povo começa a vencer batalha, o povo começa a derrotar os midianitas. É a Deus dizendo: Josué, assim como eu usei a autoridade que estava nas mãos de Moisés para que o povo vencesse batalha, eu estou usando a ferramenta que você tem nas tuas mãos, porque assim como eu fui com ele, eu vou ser contigo, eu vou ser contigo. Então não para, porque a vitória está chegando sobre a tua vida. Aleluia! É esse nível de intimidade que os céus estão esperando. Alguém que olhe, porque existe uma geração que infelizmente olha para cá e parece que não vê exemplo, parece que não vê modelo, porque ele prefere olhar e querer ser igual ao mundano. Ele prefere ser igual a um apresentador de TV. Ele prefere ser igual e seguir de modelo um jogador de futebol, esquecendo que nós temos autoridades espirituais na nossa vida, que são modelos e exemplos de fé, que precisamos ser seguidos. Se quisermos conquistar promessa e quisermos alcançar essas promessas, nós precisamos estar debaixo de uma autoridade e de uma obediência sobre a nossa vida. Deus está dizendo: Josué, eu vou te usar, Josué. Não se preocupa, não se desespera, porque eu vou operar com poder grande na tua vida também. A gente vai ver na Bíblia Josué foi junto com os 12 espiar Canaã, e ele envia espias para espionar Jericó. E quando eles atravessam o Rio Jordão, alguém traz a notícia disso: ô Josué, a cidade é fortificada. Deus, aleluia, aleluia. Eu só vou parar quando você dá glória. Eles começam glória a Deus e aleluia. E nesse ritmo, nesse som, nessa voz, quando eles dão a 7ª volta, não houve explosão, houve apenas um barulho da terra se abrindo, Jericó sendo enterrada, as suas grandes muralhas, e o povo de Deus entrando na cidade e conquistando, porque não há impossível em nenhuma das promessas que ele prometeu. Se a terra prometida é a tua promessa, pode ter certeza que muralha vai cair, Jericó vai ser enterrada, mas Deus vai te fazer conquistar. Quem acredita já sabe o que fazer aqui nessa noite. Aleluia. Esse poder e essa grandeza que Deus operou na vida de Josué foi por causa de uma promessa. Ele disse: olha, Josué, eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei.
Todos os dias da tua vida, Deus está dizendo: Josué, eu vou grudar contigo igual chiclete, eu vou grudar e não vou sair mais. Vai dar trabalho para tirar, vai dar trabalho para separar. Aonde você for eu vou, aonde você for eu vou estar junto. Se você for para a direita eu vou estar te acompanhando, é eu que vou te guiar. A gente vai ser um só, porque a nossa intimidade é assim. Assim como eu fui com ele, eu vou ser contigo. Assim como eu usei ele, eu vou te usar também. Jericó foi conquistada, Ai foi conquistada, Gibeão foi conquistada, e Deus operou maravilhas. Imagina, já vou encerrar. Imagina agora a batalha dos gibeonitas. Eles mentiram para Josué, se tornaram escravos, servos. Josué prometeu dar proteção, e agora 5 reis atacam Gibeão, e Josué está no seu canto, quando recebe mensagem que eles estavam em perigo, e um pedido de socorro. Josué prepara o seu exército, prepara os melhores guerreiros, e vão até Gibeão. Só que estava escurecendo, estava ficando tarde, e Josué faz uma oração, talvez na ignorância, porque hoje nós sabemos como funciona. Josué, ele olha para os céus e dá ordens imperativas. Ele olha para o sol e diz: sol, para. Lua, se detém aí, ninguém se mexe, porque o povo de Deus está pelejando agora. E o interessante é que o sol e a lua ficaram parados lá. Mas imagina Deus ouvindo a oração de Josué, porque hoje a gente já sabe, a gente entende que o sistema solar não funciona dessa forma. O sol não se movimenta, o sol é o centro de tudo. A terra é quem gira em torno do sol, em torno de si mesmo. Você vai lembrar da sua época da escola, o movimento de rotação e translação. A lua, como satélite natural da terra, ela gira em volta da terra, enquanto a terra está girando ao redor do sol. E Josué não sabia disso, mas ele dá uma ordem, porque ele precisava conquistar, ele precisava adquirir vitória naquela batalha. E como a intimidade que ele tinha com o céu era grande e era instantânea, ele dá uma ordem, e Deus lá de cima, imagina agora o Todo-Poderoso, com as suas mãos que sustentam todo o universo, travando agora a engrenagem que faz o sistema solar girar, e fazendo assim o sol ficar parado como ele é, e a lua não se movimentar, por causa da oração e do pedido de um servo seu. Ele peleja, e diz a Bíblia que ele ficou parado, o tempo parou, quase um dia inteiro, somente para Josué conquistar a vitória naquela batalha. É Deus dizendo: Josué, não se preocupe, porque eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Ainda que você não saiba pedir, eu sei o que você quer. Ainda que você peça errado, eu entendo o que você está pedindo, e pode ter certeza que eu vou fazer na tua vida. Fica de pé comigo nessa noite. Essa palavra é para a vida da igreja. É Deus dizendo: olha, não se preocupem, não tenha medo, porque em todos os tempos eu vou estar do lado de vocês. Você já percebeu que crente não tem medo de quase nada? Está no meio de uma crise mundial, a nossa confiança é inabalável, porque nós sabemos que Deus nos guarda e está conosco.
É Jesus agora dizendo no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, dizendo: olha gente, é o seguinte, ide por todo mundo, façam discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus estava ratificando a promessa mais uma vez, que não nos deixaria sozinhos em momento algum. Quando ele diz todos os dias, é todos os dias. Para Jesus não tem feriado, para Jesus não tem final de semana, para Jesus não tem ponto facultativo, não tem férias, não tem quarentena, não tem nada que separe Ele da nossa vida, da vida da igreja. Pode se levantar os inimigos, 1000 de um lado, 10.000 de outro, Ele vai derrubar, Ele vai fazer acontecer, Ele vai fazer com que a nossa casa não seja atingido, porque a promessa que Ele liberou para a igreja, diante da Bíblia é essa: eis que eu estou convosco todos os dias, eu não vos deixarei, eu não vos abandonarei. Aleluia. Eu quero saber se em nosso meio tem alguém que não é evangélico ainda, tem alguém que não é crente, que quer aceitar Jesus ou que quer se reconciliar. Nós estamos te esperando aqui nessa noite. Eu já vou entregar o microfone, eu passei 5 minutos, mas lá na pizzaria a gente conversa. Se for, não dá por causa do decreto, né? Poxa vida. Prepara um louvor, Pai Nosso. Eu convido você a adorar comigo nessa noite, sabendo que os céus estão ao nosso lado. Você vai voltar para casa com a certeza ainda mais forte de que você não anda sozinho, que Deus está do seu lado. Esse casal é o casal que vai para Vilhena. Vocês vão para Vilhena tendo a certeza mais forte de que vocês não vão chegar sozinhos lá. É Deus dizendo: eu não deixo vocês, eu acompanho, eu não largo, eu não abro mão, eu vou alargando o caminho, eu vou aplanando o território. Onde colocar os seus pés eu vou dar para vocês por herança. Recebe essa palavra profética. É Deus dizendo à vida da igreja: vocês não estão sozinhos, a minha presença está no meio de vós. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor, fazer essa oração. Aleluia. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Você crê que o céu vai descer aqui nessa noite? Deixa o céu. Pode cantar. Enquanto você adora, o céu está descendo sobre a tua vida. Enquanto você está abrindo a boca e adorando, as muralhas estão sendo enterradas, as muralhas estão sendo destruídas ao som da tua adoração, ao som da tua voz. Deus está te fazendo entrar no território da promessa. Então recebe o céu descendo na tua vida. Alamarachore calavai alamarachore. Aleluia.
céu, deixa o céu descer. Ele está descendo. Ele está te tocando com essa noite. Ele está renovando as tuas forças para mais um mês, para mais um ano, para mais 10 anos, até que Ele volte. Ele está te colocando de pé. Talvez você chegou aqui cansado, afadigado, mas nessa noite o céu está te renovando, o céu está te preenchendo, o céu está te levantando. Então receba a presença dele agora. Deixa o céu descer. O céu desce e promessa se cumpre. O céu desce e promessa se manifesta. O céu desce e Ele te renova. 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 Declare isso, levante as mãos. Levante as mãos. Levante as mãos. Deixa o céu descer. Declare que Ele é o Rei do poder e a glória. Deixa o céu descer. Pois seu é o reino teu, o poder e tua é agora para sempre. Amém. O teu é o reino teu, o poder e tua é agora para sempre.